Jesus nos advertiu a ser cautelosos com relação ao que escutamos. O requisito essencial para fazer parte do povo de Deus, presente em toda a Bíblia desde os tempos do Antigo Testamento até o Novo Testamento, é escutar e seguir sua orientação. No contexto do Novo Testamento, Jesus afirmou: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem", conforme registrado no livro de João, capítulo 10, versículo 27. Nas antigas áreas de pastoreio comuns, o pastor simplesmente emitia seu chamado característico, e uma ovelha se destacava das demais, seguindo-o para fora do curral. As ovelhas possuem uma habilidade especial em discernir a voz do pastor. Os líderes religiosos buscavam uma linguagem mais clara por parte de Jesus, e aqui ele se expressou de forma mais explícita do que eles possivelmente desejavam. Jesus já havia dito a eles anteriormente que não eram pastores verdadeiros. Agora, ele lhes indicou que nem mesmo eram ovelhas verdadeiras, pois as ovelhas do Messias creem e obedecem à sua voz. Existe uma narrativa acerca de um viajante escocês que trocou suas vestes com um pastor de Jerusalém. Ele tentou liderar o rebanho de ovelhas, mas estas seguiram a voz do pastor, não se guiando pelas roupas que ele usava. Durante a Primeira Guerra Mundial, alguns soldados tentaram saquear um rebanho de ovelhas em uma encosta próxima a Jerusalém. O pastor, que estava adormecido, despertou ao perceber que seu rebanho estava sendo afastado. Incapaz de recuperá-las pela força, ele as convocou com seu distintivo chamado. As ovelhas ouviram e retornaram ao legítimo dono, ignorando as tentativas dos soldados de impedir sua volta através da conexão com a voz do pastor. As demais ovelhas são incapazes de compreender sua voz. Ele não as reconhece e, consequentemente, elas não o seguem. Para convencê-las de que não pertencem a ele, ele detalha as características de suas ovelhas. Primeiramente, elas reconhecem e apreciam sua voz, sentindo-se à vontade quando se sentam a seus pés para ouvir suas palavras. Em segundo lugar, elas o seguem. Elas se submetem à sua orientação, obedecendo de boa vontade a todos os seus comandos, conformando-se alegremente com seu espírito e padrão. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esse requisito permanece inalterado, independentemente da época ou contexto. Vamos agora aprofundar nossa reflexão sobre o significado disso ao escutar a voz de Deus. Jesus expressou duas mensagens nos evangelhos em várias ocasiões. Ele declarou: "Presta atenção ao que ouves", e posteriormente ele enfatizou: "Ouve como ouves". Vamos examinar essas duas declarações e explorar o que elas nos transmitem. O conteúdo do que é ouvido. A primeira dessas mensagens, o que ouvimos, é abordada em Marcos 4, 23-25, onde Jesus inicia com: "Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça". Minha compreensão é que isso indica que se alguém tem a capacidade de escutar a voz de Deus, então que efetivamente o faça. Naturalmente, não nascemos com a inata habilidade de perceber a voz de Deus. Ela precisa ser comunicada por intermédio do Espírito Santo. É uma competência que requer desenvolvimento. Jesus prossegue dizendo: "Prestai atenção ao que ouvis. Com a medida que usais, também se vos medirá, e ainda mais vos será acrescentado. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado." Marcos capítulo 4, 24-25. Nesse ponto, Jesus revela 3 princípios fundamentais. Primeiro, a capacidade de escutar, isto é, de discernir a voz divina, é um pré-requisito crucial. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Segundo, ao escutarmos adequadamente, ao recebermos a mensagem correta, ampliamos nossos recursos espirituais. Aquele que tem, lhe será dado ainda mais. Com a mesma medida que vocês usam, também será usado para medir vocês. Quanto mais se dedicarem a ouvir a voz de Deus, mais Deus se dedicará a vocês. Em termos diferentes, nós estabelecemos o grau no qual Deus se manifesta em nós. A medida de nossa audição é diretamente proporcional à medida pela qual Deus se comunica conosco. O terceiro princípio é que podemos reduzir nossos recursos espirituais através de uma audição equivocada ou falha em ouvir. E, por fim, chegar a um estado de esgotamento espiritual. Jesus afirma: "Porque ao que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado." Marcos 4, 25.
Existem cristãos que parecem estar esgotados apesar de terem experimentado as bênçãos do Senhor nos anos passados. O que levou a essa exaustão espiritual? Eles perderam a habilidade de ouvir, deixaram de nutrir essa capacidade e começaram a dar ouvidos às coisas equivocadas. Eles se distanciaram de Deus e se abriram a influências malignas e negativas que resultaram em sua ruína espiritual. Em segundo lugar, a forma como ouvimos também é importante. Jesus nos adverte para sermos atentos à maneira como ouvimos. Prestai, pois, atenção a como ouvis, pois ao que tiver lhe será dado, e ao que não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Lucas 8, 18. Novamente encontramos o mesmo aviso enfático. A forma como abrimos nossos ouvidos para ouvir Deus determinará como Deus se revela a nós. Porém, se excluirmos Deus através de uma audição equivocada, acabaremos em um estado de esgotamento espiritual. Jesus reitera o mesmo princípio, de aumento ou diminuição baseado no que ouvimos e como ouvimos. Quero abordar um outro princípio sobre a audição. Nós devemos aprender a discernir o que aceitamos e rejeitamos. Em John 12:11, encontramos uma afirmação bastante pertinente. Não é o paladar que prova as palavras, e o ouvido não avalia a sabedoria? Assim como sabemos que quando colocamos algo amargo ou desagradável em nossa boca, nós não engolimos, mas cuspiríamos. O que Jó está nos transmitindo é que nossos ouvidos devem fazer o mesmo com as palavras que ouvimos. Quando ouvimos algo amargo ou prejudicial para nossa fé, não devemos aceitá-lo, mas rejeitá-lo. Assim como nossa língua saboreia a comida, nosso ouvido deve discernir as palavras. Quando você ouvir um pregador ou qualquer pessoa falando, faça o mesmo que faria ao comer peixe, engula a carne e elimine os ossos. Se você permitir que esse tipo de influência continue a afetá-lo, isso vai penetrar em seu coração e mente, consumindo sua fé da mesma forma que um câncer corrói tecido saudável. Em vez disso, adote a prática de ouvir com discernimento, tanto no conteúdo que você absorve, quanto na maneira como o faz. A fé é nutrida através da audição da palavra de Deus. Como uma precaução lógica, escolha seus amigos e parceiros com cautela, pois eles serão as pessoas das quais você mais ouvirá. É importante optar por ouvir aqueles que têm mensagens construtivas, não aquelas que minam sua fé. Em 2 Coríntios 6:14 está escrito: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Efésios 5:11-12 diz: Não participem das obras infrutíferas das trevas, mas pelo contrário, exponham-nas, porque o que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Evite se associar com pessoas cujas palavras e comportamentos são negativos, pois isso envenenará sua mente. Por outro lado, Paulo instrui Timóteo da seguinte forma em 2 Timóteo 2:22. Fuja das paixões da mocidade e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Em resumo, se você deseja buscar coisas positivas, é essencial fazê-lo na companhia adequada, ou seja, pessoas que invocam o Senhor com sinceridade. A escolha está em suas mãos. Chegamos ao final deste vídeo abençoado. Esperamos que tenha tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. Se você gostou, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe essa mensagem com seus irmãos em Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos edificantes. Agradecemos a sua presença e que Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.